Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, o que possui os céus e a terra, e todos aqueles que neles habitam, seja sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que os seus olhos estejam firmes no Senhor, porque Ele sabe cuidar de nós. Olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé, porque Ele sabe cuidar de nós. Ele está na direção de todas as coisas. Deus entregou tudo nas mãos dele e ele sabe cuidar de nós. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a gloriosa palavra de Deus, que é fiel e digna de toda aceitação, que se renova a cada dia para demonstrar a bondade de Deus e também para confirmar a misericórdia dele que não tem fim. Todos os dias, quando você abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você vai receber algo novo de Deus para a sua vida, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Assim, quando nós dobramos os nossos joelhos, só temos uma finalidade. Nós, os filhos de Deus, só temos uma finalidade ao dobrar os nossos joelhos, que é falar com o Senhor, é buscar a Deus, é invocá-lo e pedir a Ele que nos ajude, buscar a presença dEle. Quando nós dobramos os nossos joelhos em oração, nós estamos falando com Deus, nós estamos buscando a Deus e lançando sobre Ele as nossas ansiedades. E quando nós abrimos a palavra dEle, a Bíblia Sagrada, Ele fala conosco, nos dando resposta, nos dando orientação, nos dando direção para a nossa vida, para que nós alcancemos o que Ele próprio já colocou em nossos corações, porque nós não nascemos por conta própria, nós nascemos porque Deus planejou isto. Ele planejou a nossa vida, planejou o nosso nascimento para que em nós o nome dele fosse glorificado. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1. E isto é muito importante, nós termos isto na nossa alma e no nosso coração, nós termos em nós estas verdades fundamentadas no Deus que faz todas as coisas, no Deus que dirige todas as coisas. E se a nossa vida estiver firmada nestas verdades, nas verdades de Deus, pode cair a chuva forte, pode soprar os ventos e transbordar os rios e bater com força contra a nossa casa. Mas se nós estivermos firmados nele, no Deus Todo-Poderoso, se nós estivermos firmados no nosso Senhor Jesus, nós não vamos cair, nossa casa não vai cair, porque ela não está edificada na areia, mas ela está edificada sobre a rocha. O Senhor Deus é a rocha eterna. E hoje eu quero falar algo muito importante para você. O que é que Jesus Cristo veio fazer? Quando os anjos do Senhor aparecem para os pastores na cidade de Belém, nos arredores da cidade de Belém, na noite do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso de número 8, Lucas 2, e o verso 8 nós lemos assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Oh, coisa boa! Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus, ele na sua soberania, ele podia muito bem ter dito: já que vocês passaram para o lado do adversário, para o lado do diabo, então tá bom, se é isso que vocês querem para suas vidas, se vocês aliaram ao diabo, ele podia ter usado este argumento com o primeiro casal, com Adão e Eva, que passou para o lado do diabo, que desprezou a palavra de Deus, passou para o lado da serpente, acatou a palavra da serpente como sendo verdadeira e desprezou a palavra de Deus, que de fato era verdadeira. A palavra da serpente era mentirosa, porque o diabo, ele é o pai da mentira, e ele estava na serpente lá no Éden. Então a palavra da serpente era mentirosa e a palavra de Deus verdadeira. Mas o casal Adão e Eva preferiu o que? A palavra da serpente, a palavra mentirosa, ao invés de ficarem com a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Deus podia ter pago a eles mal com mal. Deus podia ter dito para eles: já que vocês escolheram a serpente, já que vocês escolheram o diabo, já que vocês escolheram a palavra do engano, então que vocês morram no engano de vocês. Ele podia ter dito isto, mas como Paulo fala, ele mostra o seu grande amor em enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos pecadores. Como Deus é bom, como ele mostra para nós o seu grande amor. Esse texto que eu li aqui para você, de Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 11, quando os anjos anunciam o nascimento do Filho de Deus e festejam o nascimento do Senhor Jesus, mostrando como sendo algo de grande alegria, algo glorioso, algo que traria para todos, que traria para todas aquelas pessoas, não apenas para aquelas pessoas, mas para todos os demais moradores da terra, algo que traria o quê? Algo que traria grande salvação, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então eles fizeram festa pelo nascimento do Filho de Deus na terra, exatamente para cumprir o plano de Deus, que era o plano de salvação, o plano que está em execução. Começou desde o nascimento do Senhor Jesus e que está em execução sobre a face da terra, porque todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que nele crê será salvo. Então esse plano de Deus de salvação por intermédio do seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus, é um plano que está em plena execução. Ele foi iniciado com o anúncio do nascimento do Senhor Jesus através do anjo Gabriel para a Maria, e depois confirmado para o José, o seu marido. Ele foi então anunciado ali, e este plano de Deus que foi apresentado àquela virgem e depois ao seu futuro esposo, esse plano foi consumado no nascimento do nosso Senhor Jesus. E aqui os anjos, naquela noite, eles mostraram para aqueles pastores que havia mudado a história sobre a face da terra. E como que a história havia mudado? É que havia nascido na cidade de Davi o Cristo, o Salvador. E isto deve ser recebido com grande alegria. E é muito bom, porque quando nós lemos no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 4, uma das
das coisas que Jesus Cristo cita na sua missão, que é restaurar a vista aos cegos. Que coisa boa! O que isso significa no mundo espiritual? O que isso significa, essa palavra dele? Restaurar depois dele já completar a sua maioridade e começar o seu ministério anunciando a verdade libertadora, que ele é a verdade libertadora. Ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me capacitou. Ele, o Espírito do Senhor que está sobre mim, o Espírito do Senhor. Se você pegar aqui Lucas capítulo 4, você vai ver ele dizendo exatamente isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, ou seja, o capacitou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha que obra maravilhosa. E o que me chama bastante atenção aqui é na questão que ele diz: dar vista aos cegos. O que significa isso? Dar luz para as nossas vidas, dar luz divina para as nossas vidas. Às vezes você pode dizer: mas eu não sou cega, eu não sou cego. Mas ele veio exatamente para trazer a luz divina para as nossas vidas, para pôr em liberdade o cativo. Ou o que é isto, meu Deus do céu? É libertar os homens, o ser humano caído, os homens caídos, do domínio daquele que os subjugou. Ou seja, na verdade o ser humano, ele foi o quê? Ele foi sabotado por Satanás com a mentira. Satanás utilizou o engano, a mentira, para sabotar o projeto de Deus para o ser humano, feito à imagem e à semelhança dele. E Satanás usou o que? Além de ele ter usado a sabotagem da palavra de Deus, ele usou o engano para fazer o que? Para arrastar o ser humano para o cativeiro, para o engano, para mantê-los o que? Separados de Deus. Ele enganou o ser humano. E o que Jesus Cristo fala que veio fazer? Ele veio para pôr em liberdade o cativo, para fazer exatamente a obra que nenhum ser humano podia fazer, por mais capacitado que ele fosse. Isto é, libertar o homem caído do domínio daquele que o subjugou, ou seja, que o dominou, só que o levou à ruína, né? Porque separação de Deus representa o quê? Representa ruína, porque se com Deus na nossa vida a situação já está difícil, eu quero que você para um pouco e imagina como que é a vida sem Deus. Ou seja, a vida sem Deus é uma vida de ruínas, é ruína mesmo. Então era exatamente isso que o ser humano estava vivendo, uma ruína. E quando o ser humano estava nesta ruína, dominado, subjugado pelo diabo, ou seja, sendo dominado pelo maligno, vem Jesus Cristo Todo-Poderoso, que se manifestou naquele tempo exatamente para quê? Para desfazer ou para desmanchar as obras do diabo, para mudar a situação. Então, quando nós lemos essas maravilhas do Senhor Jesus, as palavras dele, que traz vida e esperança para nós, o que nós sentimos? Nós sentimos bem. Você se sente bem, a gente sente um conforto espiritual quando nós lemos a palavra de Deus. Então, por que eu chamo você para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus? Porque quando nós a estudamos, ela traz para nós o quê? Ela traz para nós um conforto espiritual. Eu paro um pouco e começo a analisar quando Jesus Cristo, ele começou a fazer as obras gloriosas, como João, ele coloca aqui. Ele coloca no Evangelho de João, ele coloca vários sinais de maravilhas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Isso para mostrar para quê? Mostrar o quê? Mostrar que para que ele veio, para que ele nasceu. Mostrar para que ele veio ao mundo e por que ele nasceu, né? Para que ele veio ao mundo? Para quê? Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Por que ele tinha que nascer assim como um ser humano? Porque ele precisava
morrer em nosso lugar. E para ele morrer em nosso lugar e a sua morte ser aceita como uma expiação diante de Deus pelos nossos pecados, ele precisava se tornar como um de nós, da nossa raça, da raça humana. E foi exatamente isto que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele se tornou como um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para manifestar a glória de Deus. E nós vimos a glória de Deus e temos visto a glória de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, quando ele afirma no Evangelho de João, é o evangelho que nós temos maiores afirmações do Senhor Jesus em relação à pessoa dele, ele falando de si próprio. E uma das coisas que eu fico muito satisfeita quando eu leio é o que ele disse no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no verso de número 35, quando ele diz assim: eu sou o pão da vida. Meu Deus do céu, eu sou o pão da vida. Isso significa o quê? Significa que o Senhor Jesus Cristo, além dele ser o nosso Salvador, ele é também o alimento da nossa alma. Ele é o alimento da nossa alma. Então você precisa compreender isto. Quando ele falou para os seus discípulos que eles deveriam comer o pão e beber o cálice, que representava o corpo e o sangue dele, ele estava mostrando para eles e dando a eles um alimento para a alma deles, que eles deveriam fazer isto sempre, em memória dele, até que ele viesse. Ou seja, olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei, e vou deixar um sinal aí, vocês vão comer o pão e beber o cálice, celebrando a minha ceia, ou seja, celebrando a ceia do Senhor, aquele último ato dele juntamente com os seus discípulos, e fazendo isto como sendo um ato de esperança até que ele venha. Então, quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele falou, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá o quê? Não terá vida. Então é preciso comer o pão e beber o cálice, que representa o corpo e o sangue dele na celebração da ceia, lembrando de quê? Lembrando que ele diz, eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o alimento para a vossa alma. Então não tem como você ser uma pessoa de Deus, você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e a sua alma ainda continuar num deserto, uma pessoa angustiada, atormentada, uma pessoa ansiosa, inquieta, uma pessoa que parece não ter esperança na sua vida, sendo que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu volto a repetir, o alimento para a nossa alma. Então Jesus Cristo, o pão da vida, ele é o que? Ele é o alimento para a nossa alma. Mas ele fez muitas outras afirmativas a seu respeito, que nos remete para os dias da nossa vida, para que eles sejam transformados em dias de esperança, não dias de desespero, dias de angústia, dias de transtorno completo, total, que a pessoa perde totalmente o rumo da vida, perde também a esperança. Não, ele nos colocou numa outra situação, mostrando para nós o que ele veio fazer e o que de fato ele é na nossa vida. Uma outra afirmativa dele no Evangelho de João é que eu sou a luz do mundo. No capítulo 8 e no verso de número 12, ele diz exatamente isto, eu sou a luz do mundo. Ô pastora Carmen, mas o que isso representa para mim? Isso representa o quê? Que nós estamos iluminados por ele. Ele nos ilumina, ele ilumina as nossas vidas, ele ilumina as trevas, para que nós não permaneçamos mais nelas, ou seja, a luz chega e dissipa as trevas. Então ele veio como a luz e ele dissipou as trevas que estava dominando sobre nós. Então eu sou a luz do mundo. Isso é muito importante, porque ele está iluminando as trevas, a escuridão espiritual. Isto é, ele iluminando a nossa vida espiritual, ou seja, eu não tenho que ficar andando de um lado para o outro, procurando alguém que me fale alguma coisa,
que venha satisfazer a minha alma como se eu estivesse na escuridão. Não, eu não estou na escuridão, eu tenho Jesus Cristo, eu estou na luz, Ele é a luz do mundo. E isto mostra para mim que Ele fez o que mesmo? Ele veio iluminando as trevas espirituais, Ele veio nos tirando das trevas, transformando a nossa vida, tirando-nos das trevas e nos transportando para a sua maravilhosa luz. Ele fez isto por nós, aquele que veio exatamente para poder nos tirar das trevas e nos transportar para a sua maravilhosa luz. Então, quando ele me diz isso, eu sou a luz do mundo, significa que eu não estou mais na escuridão espiritual, eu não estou mais nas trevas, além de eu não estar mais nas trevas, ele também me fez luz como ele. Vós sois a luz do mundo. Ele me tirou das trevas, iluminou a minha vida e depois disse para mim: você é a luz do mundo. Ele te tirou das trevas, te transportou para o reino da sua maravilhosa luz e depois disse para você: você me aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, então eu te faço luz do mundo. Você é a luz do mundo. Então esta obra ele fez completa quando ele disse: eu sou a luz do mundo. E também uma outra afirmativa dele no mesmo evangelho de João, no capítulo 10, nos versos de número 7 ao 9, ele falando a respeito da porta: eu sou a porta. Mas que porta é esta? Esta porta é a entrada para o reino dos céus, ou seja, ele é a única entrada para o reino dos céus, ele é a única entrada para o reino eterno, ele é a única entrada para o reino de Deus, ele é a única entrada para Deus. Não há salvação em nenhum outro, é o que está escrito em Atos capítulo 4 verso 12, que não há salvação em nenhum outro a não ser no Senhor e Salvador Jesus. Então quando ele fala em João 10, eu sou a porta, ele está dizendo exatamente isto. Ele é a entrada para o reino de Deus, ele é o acesso ao reino dos céus, ele é o acesso ao paraíso, ele é o acesso ao Deus que fez os céus e a terra, ele é o acesso para a eternidade. Ele, a porta, é o acesso para a eternidade. Então eu não preciso ficar quebrando cabeça, andando por aí para ver se eu encontro alguma coisa que corresponda com as minhas ansiedades espirituais, sendo que Jesus Cristo é tudo que eu preciso para a minha vida, é tudo que você precisa para a sua vida, é tudo que a humanidade precisa para a sua vida. Então eu sou a porta, eu sou aquele que te dá acesso ao reino celestial, eu sou aquele que te faço ingressar no reino de Deus, eu sou aquele que te levo ao paraíso, eu sou aquele que te leva de volta a Deus, eu sou aquele que te faço entrar nos céus, eu sou a porta. E ainda no capítulo 10, no mesmo capítulo que ele fala que ele é a porta, ele diz também: eu sou o bom pastor. Mas o que isso representa na minha vida espiritual? Ele, como bom pastor, significa que ele é o cuidador da minha alma, ele é o cuidador da minha alma. Quando eu o recebi como meu Salvador, eu o recebi como cuidador da minha alma. É por isso que a palavra de Deus diz para nós, o João diz para nós na carta que os que são de Cristo, nestes o maligno não toca, Satanás não toca. Por quê? Porque Jesus Cristo, como o bom pastor, ele é o cuidador das nossas almas, ele é o pastor e bispo das almas. Então ele é o cuidador da nossa alma. Nele eu conquistei tudo isto para minha vida, uma vida plena, uma vida
vida completa, uma vida total. E ainda, quando ele diz em João 11:25, quando ele chega na aldeia de Betânia e vai para ressuscitar o Lázaro, ele afirma para as irmãs de Lázaro, ele afirma para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. O que é isto? É aquele que o anjo havia anunciado como Salvador, aquele que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para colocar em liberdade os cativos e oprimidos. Ele fala exatamente isto: eu sou a ressurreição e a vida, o que derrotou a morte, o que derrota a morte, o que derrotou a morte, o inimigo que o ser humano não podia vencer por causa dos seus delitos e dos seus pecados, como Paulo escreve em Romanos: todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. O que é que Jesus Cristo faz? Ele entrega a sua vida por nós, para morrer em nosso lugar, exatamente para derrotar a morte. E ele derrotou a morte porque no terceiro dia ele ressuscitou. Pastora Carmen, mas a morte ainda está aí, ela está, mas ela está agindo agora com o seu poder limitado, porque ela já não tem, ela não tem mais poder sobre nós. Como não tem poder sobre nós se o nosso corpo morre provisoriamente, morre por um determinado tempo, porque na verdade nós já passamos da morte para a vida. A sepultura que recolhe o nosso corpo, ela acaba sendo apenas uma guardiã dele, uma guardiã do nosso corpo provisoriamente, até o dia que Jesus Cristo voltará e a sepultura terá que devolver os nossos corpos, que serão glorificados para ser iguais o corpo do nosso Senhor Jesus, para que nós então recebamos em nós a total redenção da nossa vida, e então a vida eterna para a nossa alma e para o nosso corpo, regenerado pelo Senhor Jesus. Então, eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, ainda aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Somente Jesus Cristo, só este homem que nasceu na cidade de Davi e que seu nascimento foi celebrado pelos anjos do Senhor, somente este homem teve o poder, a autoridade para dizer isto: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive crendo em mim não morrerá eternamente. Por quê? Porque ele derrotou a morte. Ela ainda está agindo, porque ainda está cumprindo os propósitos de Deus, mas chegará o tempo que a morte será lançada também junto com o diabo, junto com Satanás e os seus demônios, no lago de fogo e enxofre, e aí será o fim da morte. Mas esse dia ainda não chegou. Porém, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, a morte já não tem domínio sobre nós, porque se o nosso corpo mortal, que é o pó, se desfizer, nós temos uma casa eterna feita nos céus, não de barro e não pela mão do homem, mas feita pela mão do próprio Criador, pelas mãos de Deus, uma casa que jamais irá se desfazer. Então, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele nos remete para um presente vitorioso, viver sem ter medo da morte, viver com a total convicção que nele nós alcançamos a completa redenção da nossa vida, nós alcançamos a plenitude do poder de Deus no seu Filho amado, no nosso Senhor Jesus, porque ele não veio e fez a metade da obra e depois ele vai voltar para completar a obra na nossa vida. Não, Paulo ainda fala: aquele que começou a boa obra em vós, ele há de concluí-la até o dia da manifestação de Cristo Jesus, ou seja, até o dia da volta do Senhor Jesus,
Jesus, quando os corpos dos crentes que estiverem sepultados ressuscitarão e serão glorificados. Então, quando ele diz, eu sou a ressurreição da vida, ele mostra para nós que nós vencemos o mundo, que nós vencemos aquele que nos subjugou, que nós vencemos a Satanás, o seu sistema, o sistema organizado por ele, governado por ele, que incita não apenas os seres humanos, como incitou os anjos também contra Deus. Então Jesus Cristo, ele veio exatamente para isto, para derrotar Satanás, para que ele não tivesse mais poder de nos debilitar e nos incitar contra Deus, porque quando ele se levanta contra nós hoje, nós nos levantamos contra ele e dizemos, está repreendido Satanás em nome do Senhor Jesus, e de fato ele é repreendido, e Deus manifesta a sua glória na nossa vida, quando nós usamos a autoridade em nome do Senhor Jesus e repreendemos Satanás. Quando você faz isso, Deus manifesta a glória dele na sua vida, e Satanás é repreendido, e você é guardado, eu sou guardada, nós somos guardados pelos anjos do Senhor, que acampam ao nosso redor e nos livra de todo mal, como nós lemos no Salmo de número 91. Então eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, eu passei da morte para a vida, eu estou em vantagem sobre a morte, ainda que ela ainda esteja reinando no mundo. E quando alguém da nossa família ou alguém conhecido, alguém é submetido à morte, qual que é o sentimento que nós temos? Primeiro, de tristeza pela separação daquela pessoa, mas depois, se aquela pessoa recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se é uma criança não tem condenação sobre ela, porque Jesus falou deles, dos pequeninos, é o reino dos céus. Então quando morre ou uma criança ou um crente, a gente sente a falta daquela pessoa, ela vai ficar em memória eterna na nossa vida, mas nós sabemos que um dia nós vamos nos encontrar novamente no paraíso, no reino de Deus, na cidade de Deus, e aí nós vamos estar todos em um novo plano, em um plano glorioso que Jesus Cristo conquistou por nós com a sua morte lá na cruz. Então quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo exatamente isto, que ele derrotou a morte e nos deu vida, mesmo estando nós nos nossos delitos e pecado, ele nos deu vida e nos deu esperança e nos remeteu para um futuro de glória. E ainda no capítulo de número 14, no verso 6, quando ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele está dizendo para mim e para você que ele é o nosso mundo, ele é a nossa vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele é o nosso mundo. O seu mundo é Jesus Cristo, o nosso mundo é Jesus Cristo, o nosso mundo é o reino de Deus, no nosso mundo são as coisas de Deus, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o culto a Deus, é a adoração ao Senhor, é a invocação de Deus, é invocá-lo enquanto nós podemos encontrá-lo e vamos tê-lo conosco eternamente, como ele mesmo disse, eu não deixarei vocês sós, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está querendo que você compreenda e que eu compreendo, que ele é o nosso mundo. Então o nosso mundo não é esse sistema aí governado por Satanás que coloca o mundo nesta condição. O mundo inteiro jaz no maligno. Então este mundo, esse sistema aí governado por ele, nós não fazemos parte deste mundo. Por que não? Porque Jesus Cristo é o nosso mundo, ele é a nossa vida, ele é o nosso mundo, nele nós nos movemos, nele nós existimos, e por ele, para ele, por meio dele nós fomos criados para que Deus fosse glorificado na nossa vida. Ele é a manifestação da glória de Deus. Então ele é o nosso mundo. Você tem que pensar nisso quando no seu relacionamento com Jesus Cristo, você tem que lembrar disso. Jesus, o Senhor é o meu mundo, o Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é o caminho, o Senhor é o caminho dos céus, eu sou o caminho.
O Senhor é a minha verdade, o Senhor é a minha vida, ou seja, Ele é a minha justificativa de existência. Se eu existo por causa dEle. Se eu existo porque Deus me criou para Ele. Se eu existo, foi porque Deus me fez para o seu Filho Jesus Cristo, para a glória dEle. Então, Ele é a justificativa da minha existência, porque eu fui criada para Ele, por meio dEle. E isto é maravilhoso, porque eu começo a ter Jesus Cristo como meu mundo. Aí não tem lugar para depressão, não tem lugar para derrota. Eu não estou te dizendo que pelo fato de Jesus Cristo ser o seu mundo, a sua vida, você não terá tristeza, você não terá angústia, não terá problemas financeiros, não terá problema de saúde, não terá decepção amorosa ou coisa desse tipo. Não terá decepção com o seu próximo. Não estou te dizendo nada disso, porque o próprio falou: no mundo vocês passarão por aflições, no mundo passareis por aflição. Mas é uma passagem, é só uma circunstância. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Ele é o nosso mundo. Ele venceu aquele mundo que nos derrotava e nos colocou num outro mundo, nele Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Isto é algo que precisa estar em nós, no nosso coração, para que nós tenhamos o quê? Coerência, para poder lidar com as situações da vida, para que nós tenhamos éticas na nossa existência, tenhamos uma vida de ética na nossa existência, para saber lidar com todas as situações, para saber lidar com todos os momentos bons ou momentos ruins da nossa vida. Se você disser isso: Jesus Cristo é o meu mundo, Ele é a minha vida, Ele é o caminho que eu ando, Ele é a verdade da minha existência, Ele é a minha vida. Se você colocá-lo desta maneira, você vai ter ética para poder tratar o seu próximo, você vai saber lidar com as situações. Na hora de estudar a palavra de Deus, você vai procurar compreendê-la, não com fantasias ou coisas assim inventadas pela mente do homem, mas você vai procurar compreendê-la com a mente do Espírito Santo, do jeito que Ele quer que você compreenda, para que você seja frutífera no reino dEle. Então é maravilhoso vê-lo dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não adianta quebrar a cabeça por aí, não adianta procurar a religião perfeita, não adianta procurar sequer a igreja perfeita, porque não existe, porque perfeito é Jesus Cristo. Nós, o povo de Deus, nós somos imperfeitos. Chegará, porém, um dia que Ele prometeu que Ele vai tirar de nós as imperfeições, Ele vai completar a boa obra na nossa vida. Mas antes, nós teremos que saber lidar com as dificuldades que surgem na nossa caminhada. Mas se eu tenho Jesus Cristo como meu mundo, como o caminho, a verdade e a vida, que me leva até Deus, eu vou saber lidar com qualquer situação. Eu vou buscar nele o amparo que eu preciso para poder resolver as minhas dificuldades. E a outra afirmativa dele: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 5. O que é a videira? A videira é a que produz doçura, alegria para as nossas almas. O que a videira produz? Ela produz o quê? Ela produz o vinho, ela produz a uva que produz o vinho, que é considerado algo que traz alegria para o ser humano. Mas o que nós vemos? O vinho da uva, literalmente falando do fruto da videira, o que ele provoca? Provoca embriaguez, provoca dissolução, provoca derrota, provoca morte, provoca coisas ruins. Então, a videira que eu preciso, o fruto da videira que eu preciso é exatamente o que Jesus é. Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, Ele trouxe para a nossa vida o que mesmo? Ele trouxe doçura, Ele trouxe alegria para as nossas almas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra dessas palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja aos filipenses, a igreja
de Filipos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a estar satisfeito em qualquer situação, mesmo tendo muito ou tendo pouco, mesmo estando em fartura ou em escassez, mesmo estando em calmaria ou em perseguição. Ou seja, ele estava sempre contente, dizendo: posso tudo naquele que me fortalece. Porque Jesus, como a videira verdadeira, ele traz doçura, ele traz alegria para as nossas almas. Então eu não preciso buscar um paliativo, eu não preciso imitar o sistema do mundo, eu não preciso imitar o estilo de vida mundano, eu não preciso copiar as coisas do mundo para que minha alma seja alegre, para que o meu coração esteja satisfeito. Eu não preciso disto, eu não preciso copiar modelo de boate de Satanás ou coisa desse tipo. Eu não preciso copiar nada do diabo para que eu tenha alegria na minha alma, para que eu me sinta uma pessoa feliz. Eu não preciso fazer isso, porque Jesus Cristo é a videira verdadeira que traz alegria, que traz satisfação para minha alma. Então eu não preciso me inspirar na ajuda do Satanás, do adversário, para eu me sentir uma pessoa bem. Eu não me sentir bem, para que eu me sinta uma pessoa bem sucedida, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que eu tenha dificuldades em todas as áreas da minha vida, mas eu tenho Jesus Cristo. Ele é a doçura da minha vida, ele é a doçura da minha alma, e eu não preciso de ajuda do diabo para ser feliz. Eu não preciso copiar as inspirações de Satanás para ser feliz. Eu não preciso do modelo de vida de Satanás para ser feliz. Eu tenho Jesus Cristo, que é o centro da minha vida. Eu tenho Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, que produz a doçura na minha alma, que produz alegria na minha alma e que me faz bem o tempo todo. Por isso que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então ele é completo. Então eu digo para você que o que você precisa é de Jesus Cristo. Para você se libertar do Rivotril ou de qualquer outro medicamento que você está usando como muleta, para você continuar existindo, eu digo para você: você não precisa disso. Você precisa de Jesus Cristo, que sobre o madeiro levou as nossas dores, as nossas enfermidades e nos sarou e nos curou. Por isso ele diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu não preciso da ajuda de Satanás, eu não preciso de orgia, eu não preciso de nada disso para eu ser feliz, porque Jesus Cristo é a minha felicidade. E o desejo do meu coração é que você faça uma festa com o nosso Senhor Jesus, mas uma festa santa, dizendo para Ele que você o ama, que Ele é a sua vida, que nele você encontrou a vida, Ele é de fato a sua vida. Então que você medite sobre esta verdade e tenha esperança todos os dias no seu coração e transmita a esperança para as pessoas que estão em sua volta, porque você tem uma função muito gloriosa na face da terra. Você é a luz do mundo, você é a pessoa que vai dissipar as trevas. Acende-se a luz e dissipa as trevas. Foi isso que Jesus fez com você. Ele te acendeu como luz do mundo, ele me acendeu como luz do mundo para que eu dissipe as trevas. Então eu preciso lembrar disso e me sentir a pessoa mais feliz da face da terra. E é isto que você é, isto que eu sou, pessoas felizes que não precisamos da ajuda de Satanás para ser feliz, que não precisamos imitar o diabo e o seu sistema para poder prevalecer sobre a face da terra. Não, eu já prevaleço como luz, eu já sou a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode me esconder, não se pode te esconder, não pode te esconder. As trevas não prevalecem contra a luz. Então você não precisa andar na contramão, querendo imitar o diabo ou imitar o sistema do diabo para você se sentir bem, sendo que Jesus Cristo é o seu mundo.
sendo que Jesus Cristo é a sua vida, sendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, sendo que você é membro individual do corpo dele. Só isto já é motivo de toda felicidade. Eu que outrora era perdida, miserável, condenada ao fogo do inferno, por merecimento pelas minhas obras, pelos meus delitos, pelos meus pecados, mas Deus prova o quanto Ele é bom, não levou em conta o meu tempo de ignorância, mas me perdoou e fez de mim uma nova criatura. O que é que eu quero mais para a minha vida? Eu quero é Deus, eu quero o Senhor Jesus, eu quero vivê-lo, eu quero conhecê-lo como Ele é e viver para Ele. Que seja esse o desejo do seu coração, que seja este o desejo da sua alma, de viver para Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome, que estendeu as mãos poderosas para nós e nos libertou do domínio de Satanás, e nos libertou do engano religioso, e nos libertou do domínio maligno, e nos tirou do reino da perdição, e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Louvado seja o teu nome, que fez recair sobre o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa condenação, fazendo Ele pecado em nosso lugar, sendo Ele justo e fiel, mas assim fez o Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Que o Senhor abençoe esta pessoa, que o Senhor abençoe a vida deste homem, meu Deus, a vida desta mulher, a vida da criança, a vida do ancião, a vida desta família, a vida do casal, que essas pessoas não venham buscar, ó Deus, a alegria, a satisfação nas oferendas de Satanás, nas ofertas do mundo, nas ilusões deste mundo, mas que cada um busque satisfazer a alma no Senhor, busque ser cheio do Espírito Santo, produzir o fruto do Espírito e ser um canal de bênção e ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Toma, meu Deus, essa pessoa que outrora foi trevas e agora é luz, e faz dela, Senhor, uma ferramenta da justiça do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com providência dentro desta casa, na vida desta família, transformando a esses membros da família que são amados teus, que são teus queridos, meu Deus, que o Senhor já demonstrou amor por eles, já demonstrou amor por nós. Toma essas pessoas nas tuas mãos, Pai, que são amados do Senhor, em quem o Senhor deseja, meu Deus, ter prazer, em quem o Senhor quer dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo, esta é minha filha amada em quem me comprazo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que este homem seja esta pessoa, que esta mulher seja esta pessoa, o rapaz, a moça, a criança, sejam estas pessoas em quem o Senhor dirá: são os meus filhos amados em quem me comprazo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o nosso estilo de vida seja o estilo de vida do Senhor, o estilo de vida de Jesus Cristo, imitando o teu filho amado, que foi fiel até a morte. Abençoa esta casa, abençoa esta família, liberta essa pessoa da opressão, do engano, da mentira do diabo, e muda a história desta vida. Abençoa, meu Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se ela ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor, que ela abra o coração e creia, e abre a boca e confesse Jesus Cristo como Senhor, porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos para o teu louvor, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor completará a boa obra que o Senhor começou a fazer em nossas vidas, por intermédio do teu poder, por intermédio do teu Espírito, por intermédio do nosso Senhor Jesus e da tua santa palavra. Nós te agradecemos com a certeza: Deus proverá o que está faltando na nossa vida. Para completar a obra, Deus proverá, em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor que cuida de nós, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Pois bem, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, abençoe outras pessoas, porque quando nós abençoamos,
nós somos abençoados, porque aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nosso canal é novo, mas graças a Deus, muitas pessoas têm sido abençoadas. Então que você também seja um parceiro nosso nesta missão de abençoar, porque foi para isto que Deus nos colocou sobre o mundo, para abençoar. A minha missão é abençoar, e eu digo que a sua missão é abençoar. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor, e até o nosso próximo encontro.